E aí, galera? Bem-vindo ao canal Vibração Cruzeirense. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Cruzeiro. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações quentinhas. Agora, vamos para a notícia. O Cruzeiro enfrenta dois desfalques importantes para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Vilauba e Fabrício Bruno, considerados peça-chave do sistema defensivo, estão suspensos e não poderão atuar diante do Vitória, neste sábado, às 16 horas. Diante dessas ausências, o técnico Leonardo Jardim precisará ajustar a zaga e pode promover o retorno de Matheus Gamarra, que não atua há mais de 5 meses. Uma das vagas na defesa deve ser preenchida por Jonathan Jesus, reserva imediato e nome de confiança da comissão técnica. O defensor tem sido bastante utilizado ao longo da temporada, somando 27 partidas, com um gol marcado e uma assistência registrada. Sua regularidade e bom posicionamento o tornaram a primeira opção em momentos de necessidade. No clássico contra o Atlético Mineiro, quando Fabrício Bruno ficou fora, Jonathan assumiu o posto e teve atuação consistente durante os 90 minutos do empate em 1-1. Mais recentemente, no duelo diante do Palmeiras, ele também entrou em campo após a expulsão de Fabrício, mostrando novamente segurança e boa leitura de jogo. Outra opção no elenco é João Marcelo, que tem retornado gradualmente após uma grave lesão no joelho sofrida em janeiro. O zagueiro participou de 2 partidas recentemente, mas ainda busca ritmo ideal. Ao todo, ele disputou 4 jogos na atual temporada. Apesar do longo período afastado, João Marcelo demonstra confiança e garante estar pronto para ajudar. Em entrevistas recentes, o defensor revelou que tem treinado intensamente e recuperado a forma física para brigar por uma vaga entre os titulares. Entre os candidatos à titularidade, Matheus Gamarra também desponta como alternativa viável. O paraguaio, que pode atuar pelo lado esquerdo da defesa, posição menos natural para Jonathan, pode se beneficiar da característica tática de equilibrar o sistema defensivo em campo. Gamarra chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Atlético em fevereiro, e embora tenha começado sua trajetória como titular, perdeu espaço com o passar dos meses. Sua última aparição ocorreu em maio, durante a Copa Sul-Americana, quando Leonardo Jardim escalou um time alternativo. Mesmo com poucas oportunidades, o defensor paraguaio segue determinado a reconquistar espaço. Internamente, o jogador tem sido elogiado pela dedicação nos treinos e pela postura profissional. Sua reintegração à equipe principal pode representar uma chance de retomada. A ausência de 2 titulares ao mesmo tempo é um desafio considerável para Leonardo Jardim, que terá de ajustar não apenas a formação defensiva, mas também o entrosamento entre os substitutos. O técnico vem priorizando treinos específicos durante a semana para definir o parceiro ideal de Jonathan Jesus. Um ponto positivo é que o Cruzeiro possui um elenco relativamente versátil, com jogadores capazes de atuar em mais de uma função. Essa característica tem sido valorizada pela comissão técnica, especialmente em momentos de suspensão e lesão. Além de Gamarra e João Marcelo, há também uma alternativa menos provável, mas possível, a improvisação do lateral esquerdo Cauã Prates, de apenas 17 anos. O jovem é considerado uma das principais promessas da base cruzeirense. Cauã, apesar de não ter atuado como zagueiro sob comando de Jardim, já desempenhou essa função com destaque pela seleção brasileira sub-17 no Campeonato Sul-Americano, realizado no primeiro semestre. Sua versatilidade é vista como um trunfo para o futuro. Leonardo Jardim, no entanto, deve optar por experiência e entrosamento diante de um confronto decisivo. A tendência é que a zaga titular seja formada por Jonathan Jesus e Gamarra, caso os treinos confirmem a boa forma do paraguaio. O treinador português tem enfatizado a importância de manter a solidez defensiva, uma das marcas do Cruzeiro na temporada. Mesmo com mudanças, o objetivo é preservar a consistência e evitar falhas que possam comprometer o desempenho da equipe. Além do aspecto técnico, o confronto contra o Vitória é considerado fundamental para as pretensões do time na tabela. O Cruzeiro busca se consolidar na parte superior da classificação e seguir firme na briga por uma vaga em competições continentais. Nos bastidores, o clima é de confiança. Jogadores e comissão técnica acreditam que o grupo tem qualidade suficiente para superar os desfalques e conquistar um bom resultado fora de casa. A diretoria também tem acompanhado de perto a situação do elenco e reforçado o apoio aos atletas que estão voltando de lesão, como João Marcelo e Gamarra. O departamento médico, por sua vez, monitora de perto a evolução física dos defensores. Com a ausência dos titulares, o duelo contra o Vitória servirá como um teste importante para o setor defensivo. Será uma oportunidade para os substitutos mostrarem serviço e provarem que o elenco tem profundidade. Independentemente da escalação escolhida,
Leonardo Jardim quer ver intensidade e concentração máxima durante os 90 minutos. O técnico sabe que cada ponto conquistado pode fazer diferença na reta final do campeonato. Assim, o Cruzeiro entra em campo com o desafio de equilibrar a defesa, dar oportunidade a quem busca espaço e manter o bom desempenho que tem mostrado nas últimas rodadas. O jogo em Salvador promete ser mais um capítulo decisivo na caminhada celeste no Brasileirão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Cruzeiro. Continuando. O Cruzeiro vive dias de apreensão. Uma notícia inesperada sacudiu os bastidores da Toca da Raposa e pegou torcedores e dirigentes de surpresa. Caio Jorge, principal nome do ataque celeste nas últimas temporadas, pode estar de saída do clube. O rumor surgiu após o atacante completar 6 partidas consecutivas sem balançar as redes, algo incomum para um jogador que vinha sendo referência ofensiva desde sua chegada em 2024. A informação se espalhou rapidamente e causou alvoroço nas redes sociais, dividindo opiniões entre os torcedores. A diretoria do Cruzeiro, até o momento, mantém o silêncio. Nenhum comunicado oficial foi emitido, mas fontes próximas ao staff do jogador indicam que propostas do exterior podem ter motivado a movimentação. Caio Jorge, que chegou com status de estrela após passagem pela Juventus, conquistou rapidamente o carinho da torcida. Seus gols decisivos na Copa Sul-Americana de 2024, inclusive nas semifinais e na final, marcaram sua trajetória no clube mineiro. A notícia de uma possível saída, portanto, surge como um choque. O atacante parecia totalmente integrado ao projeto de Leonardo Jardim e vinha sendo peça importante no esquema tático da equipe. Mesmo com o jejum recente, Caio ainda figura entre os artilheiros do time na temporada, com 8 gols e 4 assistências. Seu desempenho nas fases iniciais do Brasileirão e da Copa do Brasil havia sido amplamente elogiado. Fontes internas afirmam que Caio estaria insatisfeito com alguns fatores extracampo, incluindo questões contratuais e a concorrência direta com Gabriel Barbosa, o Gabigol, que assumiu papel de destaque no elenco em 2025. Desde a chegada de Gabigol, Caio perdeu protagonismo e passou a alternar entre titularidade e o banco de reservas. O camisa 19, número que herdou após ceder a 9 ao ex-jogador do Flamengo, não teria reagido bem à nova hierarquia no ataque. Apesar da fase sem gols, o atacante segue sendo uma das maiores apostas de valorização do clube. O Cruzeiro investiu mais de 7 milhões de euros em sua contratação junto à Juventus, o que torna qualquer negociação futura um assunto delicado. Os torcedores, por sua vez, estão divididos. Muitos pedem paciência, lembrando que Caio sempre demonstrou entrega e profissionalismo, enquanto outros acreditam que o momento de reformulação pode ser inevitável. O nome de Caio Jorge também voltou a ser especulado no futebol europeu, especialmente em clubes da Espanha e de Portugal. Há quem acredite que o jogador deseja retornar ao velho continente para retomar sua projeção internacional. Internamente, o clima é de apreensão. Leonardo Jardim, que sempre demonstrou confiança no atleta, tenta blindar o elenco e minimizar as especulações. Segundo o treinador, Caio continua sendo um jogador fundamental e comprometido com o grupo. Nos últimos 6 jogos, o atacante teve boas atuações, mas sem o mesmo brilho que o consagrou em 2024. Faltou o gol, aquele detalhe que define carreiras e muda o rumo de uma partida. Durante os treinos, Caio tem demonstrado foco e empenho. Fontes internas relatam que o jogador continua sendo um dos mais dedicados no dia a dia, o que reforça a surpresa diante da notícia de uma possível saída. Nos bastidores, comenta-se que clubes da Premier League e da La Liga teriam enviado sondagens ao Cruzeiro. As conversas, no entanto, ainda seriam preliminares. Caso se confirme a transferência, o Cruzeiro enfrentará o desafio de substituir um atleta que se tornou símbolo da nova fase do clube sob gestão de Leonardo Jardim. A torcida lembra com carinho os momentos marcantes, os gols na Sul-Americana, o hat-trick contra o Grêmio e as atuações decisivas em clássicos. Foram performances que recolocaram o Cruzeiro no mapa continental. O desempenho de Caio Jorge em 2025, apesar do recente jejum, ainda é considerado sólido. Ele soma participações importantes em jogadas ofensivas e continua sendo uma referência técnica dentro do elenco. Analistas esportivos apontam que a pressão por resultados imediatos pode ter afetado o atacante. Após um início de temporada avassalador, as expectativas cresceram de forma desmedida. Alguns veículos de imprensa destacam que a Juventus, antiga detentora dos direitos do atleta, mantém porcentagem sobre uma venda futura, o que poderia influenciar nas negociações em andamento. Enquanto isso, o ambiente na Toca da Raposa é de cautela. A diretoria evita comentar rumores, mas trabalha para manter o foco da equipe na sequência do Brasileirão.
A ausência de gols, embora preocupante, não apaga o talento do jogador. Caio Jorge é reconhecido por sua inteligência tática, movimentação refinada e faro de gol, características que dificilmente desaparecem de uma hora para outra. Colegas de elenco, como Matheus Pereira e Lucas Romero, já demonstraram publicamente apoio ao atacante, ressaltando sua importância no grupo. O Caio é um craque. Todos passamos por fases, mas sabemos da qualidade que ele tem, afirmou Matheus. O Cruzeiro, por sua vez, vive momento decisivo na temporada. O clube briga por vaga direta na Libertadores e não pode se dar ao luxo de perder peças fundamentais. Leonardo Jardim deverá se pronunciar nos próximos dias sobre o futuro do jogador, em entrevista coletiva que promete grande repercussão. O técnico português é conhecido por sua transparência e costuma defender seus atletas em momentos de turbulência, o que alimenta a esperança da torcida em uma reviravolta. Caio Jorge, aos 23 anos, ainda é considerado um dos atacantes mais promissores de sua geração. Seu histórico em seleções de base e sua experiência internacional o tornam um ativo valioso no mercado. Nos corredores do clube, fala-se que uma proposta concreta pode ser oficializada nos próximos dias. O destino, porém, ainda é incerto, e o mistério só aumenta o interesse do público. A possível saída do jogador não apenas mexe com o elenco, mas também com o emocional da torcida, que o vê como símbolo da reconstrução cruzeirense. Se deixar o Cruzeiro, Caio levará consigo o respeito dos companheiros e o carinho de uma torcida que o viu renascer após momentos difíceis na Europa. Entretanto, há quem acredite que o atacante ainda possa reverter a situação. Um gol, um bom jogo, às vezes é só disso que um grande jogador precisa para mudar o rumo da história. Por enquanto, tudo o que se sabe é que o futuro de Caio Jorge está em aberto. E, enquanto o Cruzeiro se prepara para o próximo compromisso, o torcedor celeste aguarda ansioso o desfecho dessa novela que promete fortes emoções. Independentemente do que acontecer, o nome de Caio Jorge já está marcado na história recente do Cruzeiro, seja por seus gols decisivos, sua entrega em campo ou pela incerteza que paira sobre seu próximo passo. E uma coisa é certa, o torcedor não desgrudará os olhos das próximas notícias. Afinal, quando o assunto é Caio Jorge, cada novo capítulo promete surpreender ainda mais. Apresentamos as últimas notícias exclusivas diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso futebol mineiro. Até o próximo vídeo.